Aí o Márcio. Tem organização que o sinal do celular é ruim, mas a mesma pode enviar um vídeo e mandar as evidências do processo Fábio. Fabio. A lista de presença dos auditados, como deve ser? Boa, boa pergunta, excelente. Pode sim, pode ser vídeo. é, Com relação à lista de presença, o que que a gente tem feito, tá? Primeiro, no próprio relatório e na agenda, você coloca o nome dos entrevistados. Tem que ter, de quem você entrevistou, tanto na agenda como no relatório, né? E aí não esqueça que eu falo sempre isso, né? Que o auditor ele tem essa primícia de que aquilo que ele está declarando ali é verdade, né? Senão nós não poderíamos fazer auditoria, né? Quando a gente coloca numa agenda, quando a gente coloca no relatório da auditoria e que a gente está dizendo que a gente foi o auditor daquela auditoria, eu estou dizendo que o que eu estou declarando é verdade, né? Então isso pode ser. Se você tem a opção de ter todas as pessoas na planta lá, você pode gerar também uma lista de presença lá. Se as pessoas estão trabalhando, se a planta está funcionando, você pode pedir para a pessoa da gestão dizer, olha, eu vou colocar aqui no relatório, mas eu queria que você gerasse aí uma lista, imprime uma lista, bota do lado da bancadinha, quem vier falar comigo assina a lista ali de que houve a entrevista e essa lista pode ser anexada ao relatório para que sirva como uma evidência de conformidade, né, futuramente. Então pode ser feito também, tá? Se tiver essa possibilidade. No meu caso, por exemplo, eu tive cliente agora que eu não tive condições de fazer isso, porque a planta está parada. Então, o que foi que eu fiz? Eu declarei no relatório, declarei na nossa plataforma aqui da Qualiseg, inclusive botando o dia, a hora que eu falei com a pessoa, justamente para que quando o auditor externo venha, ele vai auditar o meu relatório e o que eu registrei na plataforma. E aí, qual é a importância de se ter uma plataforma? É porque, no nosso caso, ela temporaliza, ela mesmo salva o dia e a hora. E se eu editar e salvar de novo, ela salva de novo o dia e a hora. Então, é o melhor dos mundos. Se você não tem uma plataforma, não tem problema. Você pode trabalhar com um drive e pode trabalhar com um relatório, deixando essa informação clara no relatório. Tá certo? A Sandra pergunta assim: com o home office, o auditor contata cada auditado, que está geograficamente em locais diferentes e não dentro da empresa? Isso, Sandra, sim, sim, isso aconteceu comigo agora. Isso aconteceu comigo nesse exemplo que eu dei desse cliente que está parcialmente parado, a pessoa de contato, eu fiz pedi a lista de funcionários, selecionei quem eu queria falar, ela ligou para as pessoas, explicou que estávamos numa auditoria interna remota, pediu autorização a essas pessoas para passar o telefone, visto que algumas não eram telefones corporativos, eram pessoais, e eu fiz as entrevistas por telefone e registrei em relatório e na plataforma. Então foi feito dessa forma, foi literalmente home office mesmo, as pessoas na casa dela, né? E aí, enfim, a gente ligava, olha, é um bom horário, você pode falar agora? Posso? Então ótimo, olha, eu vou ficar aqui com você aqui uns 20 minutinhos, tudo bem? Tudo bem. Aí me apresentei e fiz as perguntas que eram necessárias para aquele momento, entendeu? Se devemos auditar todos os processos, como vamos auditar uma empresa que não está em atividade, mesmo que parcialmente? Aí já se tem um adendo aqui, Certo. que a pessoa lá em cima perguntou e não teve como ouvir a resposta. Eu vou repetir a pergunta porque está dentro dessa mesma pergunta aqui. E Obrigada. ele pergunta se pode fazer auditoria interna em todos os processos da organização. Isso. Veja, a gente vai ter nesse momento a mesma justificativa que a gente tem em outros momentos, tá? Por exemplo, se eu tenho algum processo da empresa que neste momento não vai poder ser auditado, porque a empresa ela não está em operação, e isso está acontecendo, isso é fato. Por exemplo, eu tenho um cliente grande aqui que é alimento, mas eles não estão com todas as linhas funcionando, né? E o escopo deles é bem complexo. Eu preciso acordar isso junto ao organismo. Eu preciso acordar isso junto ao organismo. Então, a primeira coisa a ser feita é: se eu ainda vou fazer a minha auditoria interna,
porque eu posso estar nesse nível, né? Eu ainda vou fazer a minha auditoria interna, eu posso fazer a auditoria interna normalmente, tudo bem, não deixo de fazer, faço, tudo bem, faço essa ressalva no relatório, e se eu tiver a possibilidade de, antes da auditoria externa, fazer um complemento, eu farei. Então, eu já deixo programado aqui, olha, eu estou sem operação, faz a parte documental, adianta o documental, e daqui a 2 semanas, quando eu tiver minimamente a minha operação funcionando, a gente faz a parte diária. Beleza. Se isso não vai dar tempo, pessoal, faz minimamente essa parte documental, faz as tuas ressalvas e abre um questionamento junto à tua certificadora. Por quê? Porque ela vai ter duas alternativas. Ou ela vai fazer junto com você usando o mesmo critério e ela vai dizer realmente, olha, se você não vai ter operação e se isso vai trazer algum prejuízo para o teu certificado, para que a gente não suspenda certificado, eu vou fazer dessa mesma forma e a gente faz um complemento depois. Ou ela pode tomar a decisão que essa certificadora desse meu cliente tomou, disse assim, calma, então vamos adiar. Você está me dizendo que daqui a 15 dias a tua área operacional vai estar funcionando? Vai. Então a gente vai fazer daqui a 15 dias. Então, esse é um exemplo que vocês vão ter que tratar caso a caso mesmo, direto com o teu organismo. E eu estou sentindo que os organismos estão abertos a esse tipo de conversa, de negociação, porque eles também estão tendo as suas dificuldades. Nós estamos diante de uma situação extremamente atípica, né, que nós não estávamos habituados, né? Nós já tínhamos auditoria remota, pessoal, vocês lembram disso, mas não de áreas operacionais. Eu, por exemplo, já auditei a área comercial várias vezes remotamente. Comercial fica em São Paulo, a empresa é aqui, né? A área de engenharia, às vezes, a gente auditava remotamente, mas não 100% da planta, né? Não a área operacional, como foi o Pedro que falou aqui, né? O Pedro, não perdendo essa amostragem direta que é tão crucial para a nossa apuração de conformidade. Então, é um aprendizado, a gente também está aprendendo junto com os organismos como achar uma solução para isso, entendeu? Há um termo para que as empresas assinem garantindo a veracidade das informações? Boa, excelente pergunta. Vocês podem Excelente. fazer esse termo. E uma das coisas que a maioria dos auditores, colegas que eu tenho conversado, tem adotado é colocar uma declaração na conclusão do relatório. Tá? Então você coloca lá, declaro que todas as informações fornecidas, bem como a veracidade dos fatos levantados na auditoria, né, são de responsabilidade da organização e que foram respondidas pela senhora fulana de tal, que hoje exerce a função tal. Então, se você não quiser fazer um termo, você pode declarar isso lá na tua conclusão, no teu relatório final. Isso, inclusive, gente, é muito comum. Por exemplo, eu trabalhei num organismo que, quando a gente estava auditando a 14.001, um dos itens do relatório era esse. E a gente dizia assim, ó, você tem alguma pendência com o órgão ambiental? Não. Você tem alguma pendência com o Ministério Público? Não. Você tem alguma reclamação de comunidade não atendida? Não. Isso que você está me respondendo, eu vou pôr no relatório, tá bom? E a gente redigia essa frase, que era uma frase padrão já, e pedia para ele ler, ó, vem, dá uma lidinha aqui, tá vendo? Eu tô declarando que você tá me dizendo isso, tudo bem? Tudo bem, isso vai ficar no nosso relatório. Então, coloca isso no relatório, declara, avisa ao teu cliente que você está fazendo essa declaração, que é importante para garantir a veracidade de tudo que está sendo colocado ali e não colocar em xeque as evidências que você olhou, né? Isso é muito importante. É perfeita observação.